Se por acaso você já viu ou ouviu falar de fantasmas, gostaria de contar uma história. Espero que esse livro não deixe de mau humor e que possa assombrar a sua casa de um jeito bem divertido. Para começar, preciso dizer que Marley estava morto e que Scrooge tinha certeza disso. O velho pão duro, mal-humorado do Scrooge foi sócio de Jacob Marley por muitos anos. Era o seu único amigo e foi o único a chorar por ele. Mas não ficou triste com a sua morte a ponto de esquecer dos seus negócios. Scrooge era dono de um coração de pedra. Só gostava mesmo de dinheiro e detestava o Natal. Estava sempre de cara feia e ninguém conseguia fazer com que o velho desse pelo menos um sorriso ou dissesse alguma palavra gentil. Por isto, Ebenezer Scrooge não tinha amigos. E você pensa que ele ligava? De jeito nenhum. Ele até gostava que todos ficassem bem longe dele. É importante deixar bem claro que Marley morreu, porque só assim você vai perceber como esta história que eu vou contar é incrível. Estamos no século XIX, em Londres, na véspera de Natal, e faz um frio danado. Ainda são 3 da tarde, mas já está bem escuro. Scrooge está trabalhando no seu escritório e, como sempre, deixou a porta aberta para ficar vigiando o seu empregado, que fica na outra sala, quase sem nenhum aquecimento. Feliz Natal, tio! Gritou de repente a voz alegre de um rapaz. Era Fred, o sobrinho de Scrooge, que vinha convidá-lo para cear com a sua família na noite de Natal, como fazia todos os anos. Ah, besteira! Chega dessa história de Feliz Natal! O que você ganha com isso, rapaz? Quem fala assim devia ser assado dentro do próprio pudim de Natal, pois passe o seu Natal como quiser e me deixe sossegado. Tio, eu sempre penso no Natal como um tempo bom, quando as pessoas podem abrir o coração e pensar nos outros. Olha, não importa o que o Senhor diga, eu vou manter o meu bom humor. Feliz Natal, tio! Na saída, o rapaz também desejou bom Natal a Bob Cratchit, o empregado do seu tio. Esse é outro doido. Meu empregado, que ganha apenas 15 shillings por semana, tem mulher e filhos para sustentar dizendo Feliz Natal. Ah, com certeza ele vai querer folga amanhã e eu vou ter que pagar um dia de salário sem que ele trabalhe. Que mundo que é esse que a gente vive? Mais tarde, depois de fechar o escritório, Scrooge foi embora para casa. Ele morava sozinho, em um prédio feio, escuro, e ao chegar, o velho pão duro colocou a chave na fechadura para abrir a porta naturalmente. Mas qual não foi o seu espanto ao notar que a aldrava da porta, ou seja, o mesmo batedor de porta que ele via todos os dias, não era mais uma aldrava, tinha se transformado na cara de Marley, o seu sócio já falecido. Sinceramente, eu gostaria que alguém me explicasse o que aconteceu ali. Mas a verdade é que o rosto de Marley, com seus óculos fantasmagóricos, de olhos bem abertos e totalmente parados, estavam lá, bem no meio da porta, olhando para Scrooge. E de repente, voltou a ser uma aldrava outra vez. Por alguns instantes, Scrooge ficou assustado, sem entender o que tinha acontecido. Mas em seguida girou a chave e entrou em casa. Ainda confuso, deu uma olhada do outro lado da porta para ver se a parte de trás da cabeça de Marley com seu rabo de cavalo aparecia. Mas não havia nada ali. Ah, bobagem, bobagem. Eu devo estar cansado. Scrooge fechou a porta, acendeu a vela e subiu as escadas em direção ao seu quarto. Lá dentro, tudo estava como sempre. Não tinha ninguém embaixo da cama ou dentro do armário. Scrooge então se sentou na cadeira em frente à lareira. E enquanto olhava o fogo, pensou ter visto novamente o rosto de Marley nas chamas. Ai, bobagem, isso é coisa da minha cabeça, eu devo estar trabalhando demais, que é isso? Acorda, Scrooge. Ao virar a cabeça, reparou em um sininho que ficava por ali e quase nunca era usado. Para seu espanto, Scrooge viu que o sino começou a balançar. No começo,
bem devagarzinho, quase sem fazer muito barulho. Mas depois passou a balançar cada vez mais e mais, até fazer um barulhão, junto com todos os outros sinos da casa. Isso durou 1 minuto e, de repente, todos os sinos pararam ao mesmo tempo. Em seguida, Scrooge ouviu um outro som, como se alguém arrastasse uma corrente pesada pela casa. Uma porta bateu com estrondo. Blém! O barulho da corrente chegava cada vez mais perto dele, subindo as escadas. Ai, Scrooge, é bobagem! O barulho foi chegando mais perto, atravessou a porta pesada e entrou no quarto. A chama do fogo na lareira deu um estalo, como se gritasse: Eu sei quem é! É o fantasma de Marley! E era mesmo Marley, com seu cabelo preso em um rabicho e suas roupas e botas de sempre. Estava com uma corrente enrolada na cintura e arrastava ela como se fosse uma cauda. Scrooge viu que a corrente era feita com cofrinhos, chaves, cadeados, bolsas, tudo de ferro. O corpo do fantasma transparente e podia ver através dele. Apavorado, Scrooge custava acreditar no que acontecia. Ei, o que você quer de mim? Muita coisa, respondeu a voz fantasmagórica de Marley. Ai, quem é você? Quando eu estava vivo, eu era o seu sócio Jacob Marley. Você não acredita em mim, não é? Ah, não acredito mesmo. Isso é tudo bobagem. Sai daqui! Ouvindo isso, o fantasma deu um grito horrível e passou a chacoalhar suas correntes, fazendo barulho tão medonho que Scrooge se jogou no chão, gritando: Pai, sai daqui! Por que veio me assombrar? Tenha pena de mim! Agora você acredita em mim? Acredito sim, mas por que veio me ver? Estou aqui para avisar que você ainda tem tempo de mudar a sua vida. Escapar de um destino horrível como o meu. Eu nunca ajudei ninguém, só pensei em dinheiro. E agora tenho que carregar esta corrente. E você, Scrooge, está fazendo o mesmo, fazendo uma corrente como esta, mas a sua é muito maior. Tremendo, Scrooge olhou à sua volta, procurando a sua corrente, mas não encontrou nada. Ei, Marley, diga alguma coisa para me ajudar. Não, eu não posso ajudá-lo. A ajuda só pode vir de outro lugar. De onde? Você vai ser visitado por 3 espíritos. Sem a visita deles, não há esperança para você. O primeiro vai chegar amanhã quando bater a primeira hora. O segundo virá na próxima noite à mesma hora. E o terceiro na noite seguinte, depois da última badalada da meia-noite. Você nunca mais vai me ver, mas não se esqueça do meu aviso. O fantasma de Marley até que passou pela janela. O ar gelado da noite estava cheio de fantasmas que gemiam. Eram de pessoas conhecidas de Scrooge quando vivas. Aos poucos, todos se dissolveram na neblina e a noite voltou a ficar silenciosa. Com o corpo todo tremendo, Scrooge fechou a janela e viu que tudo em sua casa estava no lugar de sempre.
Ele ia resmungar novamente bobagem, mas dessa vez não conseguiu. Estava exausto e apavorado. Caiu na cama e dormiu. Quando Scrooge acordou, estava muito escuro. O relógio da igreja dava 12 badaladas. Não, não é possível. Como foi que eu dormi um dia inteiro e a metade da noite seguinte? Foi até a janela, olhou para fora, mas só viu a neblina. Voltou para a cama e ficou ali pensando no aviso do fantasma do tal do Marley. Ah, isso foi um sonho! Ou não? De repente, ele se lembrou de que o espírito viria visitá-lo quando desse 1 hora da manhã e decidiu então ficar acordado. Depois de um tempo, ouviu. Pronto, 1 hora e nada aconteceu. Mas assim que acabou de falar, o seu quarto se encheu de luz e uma mão puxou as cortinas que ficavam em volta da janela. Scrooge deu de cara com um vulto estranho que parecia um velho, só que do tamanho de uma criança. O fantasma flutuava com seus cabelos brancos, mas seu rosto não tinha nenhuma ruga e seus braços eram compridos e fortes. Usava uma túnica branca com um cinto brilhante e segurava um ramo verde de azevinho nas mãos. Eu sou o espírito dos natais passados, disse o vulto. Passados? Há muito tempo? Perguntou Scrooge meio assustado. Não, os natais do seu passado. E por que você está aqui? Para o seu bem. Levante-se, venha comigo. Não adiantaria Scrooge dizer que ele ainda estava de pijama, que fazia muito frio ou que estava resfriado. A mão do espírito o agarrou e levou em direção à janela. Ei, pare, eu vou cair! Está tudo bem, você não vai cair, disse o fantasma, todo confiante, colocando a mão sobre o peito de Scrooge. E imediatamente, os dois atravessaram a parede e saíram flutuando, até chegar a uma estrada em meio a campos de plantação. A cidade tinha ficado para trás com a neblina e a escuridão, e agora eles estavam em um dia claro e frio de inverno, com o chão coberto todinho de neve. Meu Deus! Eu me lembro desse lugar! Eu nasci aqui! Eu me criei aqui! Disse Scrooge todo empolgado. Mas muitas lembranças e pensamentos passavam na cabeça do velho. Esperanças e alegrias esquecidas há muito tempo. Scrooge então secou os olhos e fez aquela cara sisuda e pediu para que o espírito dos natais passados o levasse para onde tinha que ir. E seguindo pela estrada, Scrooge reconhecia cada portão, cada árvore, alguns cavalinhos trotavam com os meninos montados neles, que falavam com outros meninos levados em carroças guiadas pelos fazendeiros. Iam todos felizes, rindo, conversando alto, e suas vozes enchiam os campos com uma música bastante alegre. Scrooge reconhecia e dizia o nome de cada um dos alegres viajantes. Por que será que ele sentia tanta alegria ao vê-los? Por que será que seus olhos estavam emocionados e seu coração dava saltos? Por que ficara tão contente quando ouviu que gritavam Feliz Natal um para os outros? O que era um Feliz Natal para Scrooge? Parecia algo muito distante. Ele e o espírito chegaram a um casarão silencioso. Veja, Scrooge, a escola ainda não está completamente vazia. Ficou ali ainda uma criança sozinha, deixada para trás pelos seus amigos, disse o espírito. Scrooge sabia disso. Entraram e passaram por várias salas vazias até chegar a uma em que havia um menino lendo sozinho um livro de histórias. Scrooge, nessa hora, chorou ao reconhecer que aquele menino abandonado era ele mesmo. De repente, surgiu um homem vestido com roupas estranhas e com um machado preso à cintura, como se viesse de terras distantes. Veja!
é Ali Baba! Meu querido Ali Baba! Ah, eu me lembro! Foi mesmo num dia de Natal que ele apareceu para mim pela primeira vez. E veio também o ajudante do sultão, e depois o Robinson Crusoe. E sexta-feira! Todos que conhecessem o velho Scrooge ficariam surpresos se o vissem falando da sua infância com tanta emoção. Agora vamos. Temos que ver um outro Natal do seu passado. Falou assim o espírito. Assim que estas palavras foram ditas, tudo começou a transformar. O menino Scrooge foi crescendo, a sala onde estava ficou mais escura e as paredes encolheram. E lá estava Scrooge, mais uma vez, sozinho, num dia em que todos tinham saído para festejar o Natal. De repente, uma menina apareceu e deu um abraço e um beijo. Meu irmão querido, vim buscá-lo para ir para casa. Para casa, Fanny? Isso mesmo. Perguntei ao papai se você podia voltar para casa e ele disse que sim, para sempre. Você não precisa mais ficar aqui sozinho. Vamos passar o Natal juntos. Depois de se despedirem do diretor da escola, os dois irmãos subiram em uma carruagem e foram embora pela estrada. Então o espírito comentou: Scrooge, Fanny era uma menina delicada e de grande coração, mas infelizmente morreu ainda cedo, não é? Depois de casada, não foi? E acho que deixou filhos. Só deixou um filho, o meu sobrinho Fred. Vamos, temos pouco tempo, ordenou o espírito. E assim, os dois deixaram o prédio da escola, passaram por outros lugares e natais até chegar a uma casa onde estava uma senhora sentada junto da filha. Scrooge reconheceu naquela mãe a jovem que ele amava e tinha deixado para trás na sua juventude, pois estava muito mais preocupado em ganhar dinheiro e por isso desistiu de querer casar. O marido dela chegou carregado com presentes de Natal e foi recebido com muita alegria pelas crianças. Belle, hoje à tarde eu vi um velho amigo seu. Adivinhe quem? Ai, amor, como assim? Eu não sei. Será que seria o senhor Scrooge? Ele mesmo, Belle. Passei em frente à janela do seu escritório e ele estava lá, sozinho. Desesperado por ver tudo que tinha deixado para trás por causa da sua ambição, Scrooge pediu então ao espírito que o levasse embora. Chega! Não quero ver mais nada! Ao dizer isto, ele se sentiu sem forças e com uma vontade irresistível de dormir. Agarrou a capa do espírito e, de repente, estava novamente em seu quarto. Exausto, ele se jogou na cama e caiu num sono profundo. Scrooge acordou com o barulho do seu próprio ronco e, quando se sentou na cama, percebeu que o relógio batia 1 hora, o momento do encontro com o suposto segundo espírito. Sentiu um arrepio e ficou ali, parado, esperando. 5, 10, 15 minutos e nada. De repente, uma luz brilhante, que dava mais medo do que uma dúzia de fantasmas, apareceu e se espalhou sobre a sua cama. Ele notou que a luz vinha de um outro quarto e, mesmo tremendo de medo, reuniu coragem e foi até lá. Quando chegou lá, abriu a porta devagar e ouviu uma voz estranha. Ei, Scrooge, entre! Ele entrou. Era o seu próprio quarto, mas tão diferente. Estava cheio de plantas, como se fosse uma floresta. Na lareira, um fogo alto que deixava tudo bem quentinho. Ele viu também muitas coisas gostosas para comer. Bolos, tortas, linguiças, peru, leitões assados, ostras, pudins, maçãs vermelhas, castanhas e bebidas deliciosas. No meio de tudo isso, Scrooge se deparou com um jovem e alegre gigante que segurava uma tocha na mão. Estava descalço, vestido com uma túnica verde escura e tinha uma guirlanda de azevinho na cabeça. Ei, Scrooge, vem aqui, meu amigo! Scrooge não parecia mais aquele velho rabugento, orgulhoso, vaidoso de antes, e ficou ali quieto, de cabeça baixa. Sou eu, o espírito do Natal presente. Olhe para mim, Scrooge. Ele obedeceu,
Venha, segure minha túnica. Scrooge obedeceu e florestas, bolos, pudins, tortas, maçãs, tudo desapareceu. E também o quarto, a lareira, à noite, de repente, eles estavam nas ruas de Londres, na manhã de Natal. E apesar do frio, crianças brincavam na neve e todos pareciam bem alegres. As lojas exibiam montanhas de frutas brilhantes e cestas cheias de passas e amêndoas. Cachos de uvas e presuntos estavam pendurados em ganchos, e no ar havia aquele perfume de canela, café e chá. Muita gente andava de lá para cá carregando travessas com coisas gostosas para a ceia. Em certos momentos, o espírito do Natal presente sacudia sua tocha, que carregava sobre as comidas de quem havia brigado ou ficado zangado. E na mesma hora, uma magia acontecia. A paz voltava a reinar. Não é mesmo uma pena a gente brigar no dia de Natal? Mais uma vez, Scrooge tocou a túnica do espírito, e eles foram parar na casa de Bob Cratchit, aquele empregado do seu escritório que ganhava uma mixaria. A senhora Cratchit esperava pelo marido que tinha saído com o filho caçula, o pequeno Tim. Apesar da casa simples, o perfume de carne assada e do purê de maçã, nossa, era delicioso. E as crianças estavam animadas com os preparativos para a ceia de Natal. Assim que Bob Cratchit chegou, as outras crianças levaram para a mesa o irmão caçula, que era doente. Tim andava com a ajuda de um aparelho de ferro nas pernas e uma muletinha. Mas agora, a família toda estava reunida para celebrar mais um Natal juntos. A mesa posta, cheia de travessas fumegantes trazidas pela mãe, e depois da oração de graças, todos se serviram e comeram com gosto, dizendo que nunca tinham provado uma ceia tão deliciosa. Quando acabaram a sobremesa, eles se sentaram junto à lareira. Feliz Natal para todos nós, família! Brindou Bob Cratchit. E o pequeno Tim, para concluir, pediu para que Deus abençoasse cada um deles. O velho Scrooge assistia tudo com muito interesse. Ao ver o Tim de mãos dadas com o pai, perguntou ao fantasma se o menino poderia sobreviver àquela doença. Ei, Scrooge, eu vejo uma cadeira vazia e uma muleta sem dono. Se essas imagens continuarem assim no futuro, a criança vai morrer. Scrooge sentiu uma grande tristeza e pediu para que Tim fosse salvo. Mas o espírito do Natal presente respondeu que se o destino do menino era morrer, não havia o que fazer. Pelo menos, Scrooge, isso vai diminuir a quantidade de gente no mundo, continuou o fantasma. Nessa hora, Scrooge baixou os olhos, envergonhado ao ouvir as palavras que ele mesmo tinha dito tempos atrás. Em seguida, escutou falarem o seu nome. A saúde do Sr. Scrooge, um brinde ao meu patrão, filhos, pois se não fosse ele, não teríamos essa festa. Ah, mas quem não gostou muito desse brinde foi a Sra. Cratchit. Ela disse que se o Sr. Scrooge estivesse ali, ela diria a esse homem de coração de pedra umas boas verdades. Por favor, querida, hoje é Natal! Apesar de acharem que o pão duro não merecia, todos fizeram um brinde à sua saúde, mas logo deixaram para trás a lembrança do terrível Sr. Scrooge e ficaram 10 vezes muito mais alegres do que antes. E a noite terminou feliz com uma pequena e linda canção cantada pelo pequeno Tim. Scrooge continuava olhando para eles quando tudo começou a desaparecer, sob a luz brilhante da tocha que o espírito do Natal carregava. Os dois atravessaram ruas e casas enquanto flocos de neve caíam. Flutuavam, passaram sobre regiões escuras, feias e tristes, como por exemplo, onde havia mineiros trabalhando no fundo da terra, sobre um solitário farol no mar e por cima de um navio. E em todos esses lugares, ouviram canções e desejos de Feliz Natal e vozes de pessoas que se lembravam de coisas boas. Enquanto Scrooge pensava em tudo que tinha visto, foi surpreendido por uma gargalhada muito alta. E ficou mais espantado ainda ao perceber que era a gargalhada do próprio sobrinho Fred.
Sim, aquele rapaz que todos os anos tentava ir ao seu escritório para convidá-lo para passar a noite de Natal em sua casa, e que era sempre despachado com resmungos e palavras mal-humoradas do tio. A esposa de Fred e seus amigos também estavam rindo. Ah, tá bom, ele é rico, mas olha, o meu tio sendo rico, ele não aproveita o que tem, ele não faz nada de bom, nem pra ele, nem pra ninguém. Sinceramente, eu tenho pena do meu tio, porque é ele que sofre com tudo isso. Vejam, meu tio pôs na cabeça que não gosta de nós e não vai aceitar cear conosco. E quem perde um jantar gostoso, uma noite divertida? Sou eu? Que nada, é ele. E a noite foi mesmo maravilhosa, com comida, música e brincadeiras que deixaram todos bem animados. Parecia que o coração duro do velho Scrooge estava amolecendo, derretendo com o calor do fogo, o vinho e as risadas. E quando o espírito do Natal presente disse que precisavam ir embora, ele pediu só para ficarem mais um pouquinho, pois ia começar o jogo do sim e o não. O sobrinho do Scrooge tinha que pensar em alguma coisa e os outros tinham que adivinhar o que era, mas ele só podia responder às perguntas que fizessem dizendo sim ou não. De perguntas em perguntas, conforme o jogo rolava, descobriram que Fred estava pensando em um animal vivo, que grunhia, dava coices, rugia e às vezes até falava. Vivia em Londres, andava pelas ruas, não era um touro, nem um tigre, nem um urso, nem gato, nem cachorro, nem mesmo um porco. A cada pergunta, Fred quase rolava no chão de tanto rir. Finalmente, um dos seus amigos disse que ele estava imitando o tio Scrooge. E era mesmo, ele tinha acertado. Eles se divertiram tanto que quando Fred fez um brinde ao tio Scrooge, todos repetiram: Viva o tio Scrooge! Feliz Natal! Feliz Ano Novo para você! Neste momento, o coração do Scrooge estava leve, feliz. Ele queria muito agradecer, mas não deu tempo e tudo desapareceu de repente da sua frente. E agora o relógio batia as 12 badaladas. Scrooge procurou o espírito, mas ele tinha sumido. Quando a última das 12 badaladas parou de bater, ele se lembrou novamente do aviso de Marley. Ao erguer os olhos, viu uma sombra escura, enrolada em uma túnica, deslizando em sua direção. O tal fantasma se aproximava devagar. Era alto, misterioso e vestia uma roupa totalmente preta que escondia sua cabeça e seu rosto. Scrooge podia ver somente a mão dele estendida. Apesar de já alguns dias estar acostumado a andar e conversar com fantasmas, o velho Scrooge dessa vez tremia tanto que mal conseguia parar de pé. Espíritos de natais futuros, tenho mais medo de você do que dos outros espíritos que eu vi. Eu sei, você veio para me ajudar. E eu quero mudar minha vida, fazer as coisas de um outro jeito. Será que dá? O espírito nada respondeu e começou a se afastar. Scrooge resolveu então segui-lo. Em um instante, os dois estavam no centro da cidade, onde trabalhavam os homens de negócios que faziam o dinheiro tilintar nos bolsos. Scrooge conhecia aquilo muito bem. O fantasma então parou perto de um grupo de homens que conversavam. Um dos homens, naquela rodinha, comentava: Olha, eu não sei de mais nada, só sei que ele morreu e acho que foi na noite passada. Um outro senhor, com um queixo que balançava como o papo de um peru, comentou: Tá, mas pra quem que ele vai deixar todo aquele dinheiro dele? Um homem mais irônico: Ah, eu não sei, mas pra mim é que ele não deixou. Todos riram da piada e aos poucos foram saindo para cuidar dos seus negócios. Scrooge conhecia aqueles homens, mas não entendia o porquê o espírito estava levando ele para ouvir aquele tipo de conversa. Scrooge, então, achou melhor tentar descobrir de quem estavam falando. De Jacob Marley, o seu sócio, não poderia ser. Ele já tinha morrido no passado, e este era o espírito do Natal do futuro. Mais uma vez, o fantasma misterioso deslizou em silêncio e Scrooge o seguiu.
Chegaram em um quarto escuro onde alguém estava coberto da cabeça aos pés sobre uma cama. Quem seria o morto? Scrooge não teve coragem de puxar a coberta para ver quem era aquele defunto ali sozinho, sem ninguém para chorar a sua morte. Em seguida, ele e o fantasma seguiram para um outro lugar, muito sujo, com casas caindo aos pedaços, onde viram algumas pessoas que vendiam roupas roubadas daquele tal homem que havia morrido. E parecia também que ali ninguém estava triste ou se importava com a morte dele. Finalmente, os dois chegaram em um cemitério e, com a mão levantada, o espírito apontou um túmulo. Então, Scrooge, apavorado, viu um nome escrito: Ebenezer Scrooge. Não, não é possível. O homem de quem falavam na rua e que eu vi abandonado na cama era eu? Mas, espírito, agora que eu quero tanto mudar minha vida, não, espírito, deixa eu melhorar, por favor, não deixa eu morrer. O espírito continuava apontando em silêncio o túmulo pavoroso. Mas me diga, espírito, por que vocês me visitaram e eu vi tantas coisas se eu não posso mudar mais nada agora? Me diga! Em seu desespero, ele agarrou a mão do espírito, que tentou se soltar quando ele percebeu que a túnica e o capuz do fantasma estavam mudando. Foram diminuindo, diminuindo e caindo e encolhendo até se transformarem no seu quarto. Como isso aconteceu? Eu não sei dizer. Seria possível? Sim, isto eu posso garantir que sim. Era mesmo o seu quarto. No quarto do Scrooge, ele viu tudo da mesma forma. E o melhor de tudo, ele estava de volta e tinha tempo à sua frente para mudar a sua vida. Você não imagina a alegria que ele sentiu. Teria tempo para consertar todos os seus erros. Scrooge agora chorava, mas era um choro de felicidade. Enquanto olhava para as cortinas da janela, ele pensava: puxa, eu estou no meu quarto mesmo! Em sua empolgação, ele nem percebia que vestia as suas roupas pelo avesso e de cabeça para baixo. Ai, que maravilha! Eu ainda tenho tempo para mudar! Estou me sentindo leve como uma pluma, feliz como um passarinho. Não sei que dia é hoje do mês, mas nem me importa o tempo que eu fiquei com esses espíritos. Só sei de uma coisa: eu estou muito feliz! Feliz Natal a todos! Os sinos da igreja começaram a bater. Ei, garoto, que dia é hoje? O menino então respondeu que era Natal. Então quer dizer que os espíritos fizeram tudo numa noite só? Ele então pediu ao menino que fosse até o açougue e comprasse um peru que estava na vitrine. Deu dinheiro ao garoto e uma gorjeta grande que fez com que ele disparasse como uma flecha de tão contente. Eu vou mandar esse peru assado de presente para Bob Cratchit e a sua família. Ele nunca vai adivinhar que fui eu, um peru maior do que o pequeno Tim. Enquanto pensava, olhou para a porta de sua casa e viu o batente que há um dia atrás havia trazido a mensagem de Marley. Vou gostar dessa aldrava para sempre. Obrigado, meu amigo Jacob Marley, por ter me ensinado algumas coisas. Espero que encontre a sua paz, assim como eu vou encontrar a minha. Mais tarde, Scrooge pôs o seu melhor terno e foi à casa do seu sobrinho Fred. No caminho, desejava Feliz Natal a todos. E ao chegar na casa de Fred, foi recebido com surpresa e uma grande gargalhada. Ei, meu sobrinho, eu venho passar a noite de Natal com vocês. Eu posso entrar? Fred quase quebrou o tio no meio com o abraço que deu. Foi uma noite maravilhosa, com brincadeiras e jogos divertidos e uma imensa felicidade. No dia seguinte, Scrooge foi cedinho para o escritório. Já era 9 horas da manhã e nada de Bob Cratchit chegar. 9h15 e nada. Ele chegou no final 18 minutos e meio atrasado. Ei, atrasado, hein? Desculpe, Sr. Scrooge, não vai mais acontecer. É que ontem tivemos uma festa de Natal maravilhosa.
Muito bem, rapaz. Vai agora trabalhar. Eu não vou tolerar esse tipo de coisa. As coisas não podem continuar assim. Vamos ter que mudar. E por isso, a partir de hoje, você vai ter o seu salário aumentado, meu amigo. Bob pensou que Scrooge tinha ficado louco e que teria que pedir ajuda médica. Ah, Bob, vem aqui, me dê um abraço. Feliz Natal! E que os próximos anos sejam melhores ainda. Scrooge cumpriu sua palavra e fez muito mais. Foi como um segundo pai para o pequeno Tim que não morreu. Scrooge se tornou o melhor patrão e o melhor amigo que alguém poderia ter naquela velha cidade, ou em qualquer cidade desse velho mundo e mundo bom. Muitos riam da sua transformação, mas Ebenezer Scrooge nem ligava. Seu coração agora estava leve, feliz. Ele nunca mais foi visto pelos espíritos, mas foi bom e generoso para o resto da vida. E todos diziam que ele sabia celebrar e manter o espírito de Natal como ninguém. E que isto, meus amigos, possa ser dito por todos nós. Vamos brindar como o pequeno Tim disse. Que Deus abençoe cada um de nós.